Então, pessoal, agora são 5 horas e 30 minutos da manhã. Vejam que a minha carga está em 2065 watts de potência, uma carga bem alta. Estou com uma corrente de descarga neste momento de 44 amperes, né? Vocês podem ver 44 amperes de descarga, 2250 watts saindo da bateria. A bateria tem 51 volts e a 19%. Isso deve-se porque deve ter alguém a fazer algum lá em cima, né? A fazer algum chá, usar o fogão de indução. Por essa razão que a potência está alta dessa forma. E lembrando também que eu tenho um banco de baterias agora de 280 ampere-horas, 310 ampere-horas e 100 ampere-horas, totalizando no total cerca de 680 ampere-horas ou 35 kWh de armazenamento. Eu andei fazendo também algumas atualizações no meu sistema solar, como vocês podem ver, o disjuntor do painel solar eu troquei deste aqui. Antigamente era este aqui, era um disjuntor de 125 amperes, tá vendo? E eu troquei por este aqui, de caixa moldada. Por que eu decidi fazer isso? Porque esse disjuntor, embora ele diz que aqui ele suporta 125 amperes, mas vocês podem ver que os terminais dele não são robustos o suficiente para você conseguir fazer um aperto ideal para que ele suporte 125 amperes. Então eu decidi trocar. Ele aquecia bastante, e por mais que eu apertava isso com parafusos, com chave adequada, né, fazer o torque máximo que eu podia, quase que acabei estragando esse disjuntor. E mesmo assim o aperto não era suficiente ao ponto de ele não aquecer. Então ele aquecia bastante. E como vocês sabem, eu aumentei a capacidade dos meus painéis. Eu agora tenho 8 painéis no total, sendo 4 de 455 watts e outros 4 de 580 watts. E então, no dia, agora como nós estamos aqui em Santo Tomé e Príncipe, já chegou o período da chuva. Então eu acredito que a chuva já lavou os meus painéis, os painéis estão limpos. E a produção, nos dias de sol, muito sol forte, a produção atinge o seu pico. Eu tenho no total 4.100 watts em painéis, mas eu já chego a produzir 4.500, 4.600 watts. Ou seja, eu já cheguei a registrar aqui uma corrente de descida para a bateria dos painéis, né, dos controladores para a bateria, acima de 80 amperes. Então, 80 amperes, pessoal, em 48 volts. Então, são mais de 4.000 watts de potência descendo para a bateria. E por conta disso, eu fui percebendo que este disjuntor não suportava essa corrente, ele aquecia. Por quê? Porque, veja que aqui é um parafuso comum. Então, com esse parafuso, ele não conseguia fazer um aperto ideal para suportar essa corrente. E depois vocês podem ver que o próprio tipo de terminal que ele tem não é algo assim muito adequado para suportar uma corrente de 80 a 100 amperes. Muito embora o disjuntor aqui diz que ele suporta até 125 amperes. Então, já com este disjuntor aqui, de caixa moldada, vocês podem ver que ele tem outro tipo de aperto, tá vendo? Aqui em Santo Tomé nós chamamos de sextavaros. E ele sim, aí eu consigo colocar o terminal nos cabos e fazer um aperto com um torque ideal, e assim já não aquece mais. Coloquei aqui cabos de 25 milímetros. E aqui eu coloquei cabos de 35 milímetros. Por que eu coloquei 35 aqui? Porque não havia mais cabo de 25. Então eu coloquei cabos de 35 e vão para a bateria. Outra também mudança que eu fiz também é no que concerne a esse medidor de bateria. Eu tinha este aqui é o modelo mais antigo, que ele tem Bluetooth, mas não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi. Já este aqui tem Bluetooth e tem Wi-Fi. Então, com este medidor, eu já não preciso mais usar essa câmera de segurança que eu colocava aqui, justamente para conseguir, à distância, via internet, monitorar o meu estado da bateria quando eu estivesse fora de casa. Já com este aqui, que tem Wi-Fi, por meio de um aplicativo, eu consigo ver o estado da minha bateria, a produção solar, tudo eu consigo ver via Wi-Fi, sem a necessidade de câmera de segurança. É um projeto que eu tenho de forma de eu deixar o meu sistema um pouco mais limpo, né? Vocês podem ver que meu sistema tem muitos fios, né? São fios, não é gambiarra, pessoal, são fios necessários para fazer o sistema funcionar. Só que na época que eu instalei esse sistema,
como vocês sabem, eu sou de Santo Tomé e Príncipe, aqui é uma ilha. E na época, além de eu ter, na época, ter muito pouco recurso, aqui não tem muitos equipamentos, por exemplo, aquelas, não sei como se chamam, aquelas calhas cinzentas que se escondem os fios. Eu não consigo achar isso aqui na loja, não tem isso aqui. Porque se houvesse, meu plano desde o início era colocar essas calhas em volta, de modo que pudesse esconder todos esses fios. Mas não tem, enfim, não tendo, então a gente não pode parar o sistema por causa disso. Eu montei assim, e à medida que vai surgindo novos recursos, eu vou atualizando de forma a deixar o meu sistema mais limpo, mais clean, ok? É isso, pessoal. Basicamente, são essas atualizações que eu tenho. Não reparem na bagunça, né? Vocês podem ver que está tudo bagunçado. Por quê? Porque eu estou a fazer, além dessas atualizações que eu fiz aqui, troca de disjuntor, troca de monitor de bateria, também eu estou a fazer o reparo desta bateria de lítio. Esta bateria de lítio de 5 kWh de armazenamento em 48 volts, está com problema da BMS. Já falei com o dono e o dono já me autorizou a trocar a BMS, fazer o que eu puder, de modo que ele consiga utilizar as células. Então será isso que vai ser feito. E é isso, pessoal. Por essa razão que eu gosto de montar as minhas baterias de lítio dessa forma, artesanal, porque assim eu tenho total domínio sobre as baterias. E o meu sistema solar também está projetado, digamos, eu até digo às pessoas, esse meu sistema solar está projetado à prova de meu país, Santo Tomé e Príncipe. Porque Santo Tomé e Príncipe é um país que não tem recurso, somos uma ilha insular. Qualquer equipamento que você compre e manda para Santo Tomé não tem garantia da empresa, da fabricante. Então, uma vez que você compra qualquer equipamento, traga para Santo Tomé, você está por conta própria. A menos que você tenha muito recurso para você enviar de volta para o país de produção, e isso torna inviável. Para você enviar qualquer equipamento aqui, ainda que coisas leves, é muito caro, entendeu? Vejam que, por exemplo, um simples disjuntor desse, a gente compra no AliExpress para trazer para Santo Tomé a $60, mais ou menos. Mas só pelo fato de pagar as taxas de envio e o levantamento, isso chega a custar acima de $100, entendeu? Eu até lembro uma vez que eu repassei esse disjuntor para alguém, então eu dei a pessoa um preço acima de, na época, cento e pouco, $120 na época, e a pessoa achou que, a pessoa depois foi ver na internet e viu que esse disjuntor custa bem mais barato, com esse valor que eu dei, daria para comprar uns 5. Mas eu disse a pessoa, não, esse disjuntor, por ele ser quase tempo, a embalagem com que ele chega em Santo Tomé, ele tem cerca de quase 1,5 kg, então ele não entra na categoria de equipamentos para sistema solar, é simplesmente um equipamento elétrico, porque se fosse equipamentos para sistema solar, nós aqui em Santo Tomé temos isenção de imposto, mas esse disjuntor não, ele entra na categoria de equipamentos elétricos normal, então você paga $60 no AliExpress, depois você vai ter que pagar 40% de taxa de imposto aqui em Santo Tomé para levantar, fora a taxa de envio. Depois também nós compramos tudo em dólar. Então é preciso converter de moeda nacional para moeda estrangeira, no caso dólar. Então, uma coisa que no AliExpress sai por $60, aqui, para colocar aqui em Santo Tomé, incluindo todas as taxas, vai ficar em torno de 100 a $120. Enfim, é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Basicamente a gente compra esses equipamentos todos sem garantia e se der algum problema nós estamos por conta própria. Por conta disso que eu montei meu sistema assim de forma solar, energia solar raiz, assim de forma modular, porque assim eu consigo ter o domínio total. Eu já vi casos aqui em Santo Tomé que a pessoa comprou um inversor avaliado em $2.000, instalou, mas em poucos meses o inversor deu algum problema na parte MPPT, que não reconhecia os painéis e, enfim, a pessoa teve que simplesmente descartar um equipamento de $2.000 por conta de não conseguir fazer o reparo. Não tem ninguém aqui habilitado que faça esse tipo de reparo. Então, são essas dificuldades que nós temos. Então, quando eu pensei em montar meu sistema solar, eu já pensei em todas essas possibilidades. Então, tanto no sistema solar em si, quanto nas baterias, eu preferi montar dessa forma, porque assim, se houver algum problema, eu consigo a peça de reparo, eu consigo trocar a BMS, no caso da bateria. Aqui o inversor, se der problema, já deu uma vez, eu já troco o inversor já. Aqui também já tive problema
controlador de carga da iPever, que um avariou. Então eu coloquei 2 desse modelo, né? HX Controller. E é isso, e está funcionando muito bem. E o time que está ganhando o jogo não se mexe, como dizem os brasileiros. E é isso, então aqui eu tenho essa bateria que deu de alguém. A bateria está com defeito na BMS, não deixa passar corrente, não liga, não dá nenhum sinal, enfim. E então eu vou trocar por essa BMS aqui. E vamos ver, porque o dono disse que ele não está interessado na estética, não está interessado em nada. Ele só quer que a bateria funcione, que ele consiga utilizar as células. Ele não tem que descartar isso, porque isso aqui lhe custou bastante dinheiro. E é isso que eu vou fazer. Falou, pessoal. Estamos aí.